ela seguiu o seu coração, trocou o direito pela terapia sistêmica, transformou a sua vida e vem transformando a vida de muitas pessoas. Tainá Serafini, ela não poderia faltar no quadro Elas por Elas. Muito lindo o espaço, nossa, agradável. Imagino que os clientes, os pacientes gostam, com certeza. Tainá, que satisfação estar aqui no seu espaço de atendimento aqui em Toledo e ter a sua participação nesse quadro tão importante, tão representativo e significativo que é o Elas por Elas, alusivo ao mês da mulher. Muito obrigada, é uma honra receber esse convite e estar aqui também participando desse quadro com tantas mulheres especiais. A todo momento nós fazemos escolhas e você teve um determinado momento da sua vida que você tem que fazer uma escolha. Que carreira seguir, que profissão, que curso que eu vou fazer. E você escolheu o direito. E aí o tempo passou e você acabou descobrindo que sim, você gosta do direito, mas que você quis ir além. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa tua história, porque eu tenho certeza que ela vai encorajar muitas outras mulheres que também, de repente, estão em uma carreira, em uma profissão, mas não é aquilo que elas realmente querem, sonham e querem para suas vidas. Então, eu escolhi fazer o curso de Direito. Eu nunca tive um desejo por cursar Direito, mas quando eu finalizei o ensino médio, eu estava me sentindo um pouco perdida. Não sabia de fato qual caminho seguir. E aí a minha mãe me sugeriu para que eu fizesse curso de Direito. Ela havia conversado com uma outra mãe que também deu essa sugestão e a filha dela amou. Enfim, então ela veio e me sugeriu. Na hora, eu fiquei assim pensativa, porque de fato em nenhum momento da minha vida eu quis cursar Direito. E aí eu comentei com meu pai e ele falou assim: minha filha, eu sempre te imaginei fazendo isso. Aí pronto, falei, então é isso, né? Vou agradar os meus pais e vou fazer curso de Direito. Eu costumava dizer, quando me perguntavam por que eu tinha escolhido Direito, que eu tinha caído de paraquedas no Direito, logo que eu entrei na faculdade. Muitas pessoas têm o sonho de ou ser juiz, ou promotor de justiça, ou querer advogar. E aí, quando os professores perguntavam, eu dizia, não sei. Não sei para que lado que eu vou. E a minha mãe, até ela falou assim, filha, você pode cursar 6 meses, porque o que você aprender nesse período vai ser para a tua vida. Então, eu entrei assim com esse objetivo mesmo. Mas eu gosto muito de finalizar tudo aquilo que eu começo. Então, eu comecei e eu segui. Durante a graduação, em alguns momentos, eu até sentia e achava que aquilo era para mim. Porque eu sempre fui muito dedicada, estudiosa, fui aprovada na OAB com excelência. Então, isso me trazia a sensação de estar seguindo o meu coração. Mas eu também tinha momentos de muita dúvida. E apesar disso tudo, eu tenho um grande carinho pelo direito, porque eu advoguei durante 6 anos e eu aprendi muita coisa. O direito, ele me moldou para que eu tornasse quem eu sou hoje. Eu acredito que tem muito do direito também, essa força e essa coragem para que eu conseguisse fazer a transição de carreira. Então, é uma área em que eu sou extremamente grata, porque o direito, de fato, ele serve para a vida. Então, hoje, eu uso o direito para a vida, né, em causa própria, para a empresa da família, e também como parte da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Toledo. E qual foi a profissão que você escolheu após o direito? Bom, depois da graduação, eu estava me sentindo perdida e eu tinha uma sensação de que eu precisava de mais. Era como se a minha alma buscasse mais, ela queria mais.
E aí eu comecei a fazer diversos cursos na área, então várias pós-graduações. Eu tenho formação pela Universidade de Harvard. Uau! Mas não era nada disso. Você não conseguia se encontrar completamente. Isso, não até se achava, mas não era aquilo. Isso. E aí você seguia a sua busca. Isso, segui a minha busca. Eu fui morar um tempo fora do país, passei 4 meses morando no Canadá, e foi onde começou a despertar essa busca. Quando eu estava voltando para o Brasil, eu comecei a ter crises de pânico. E aí eu voltei para o Brasil e comecei a fazer as terapias, a buscar o autoconhecimento, porque eu precisava entender o que é que estava acontecendo comigo. Por que eu tinha chegado naquele lugar, naquele limite, para passar por aquelas situações. Então isso me motivou a mergulhar profundamente no autoconhecimento. E aí eu comecei a fazer algumas terapias, e em uma delas, em uma das sessões, conversando com a minha terapeuta de Reiki, ela falou assim: Tainá, por que você não busca as constelações familiares? Porque ela já sabia que existia uma conexão até das constelações com o direito, enfim. Ela disse: vai ser muito importante para a sua vida. Mas a constelação era algo que eu nunca tinha tido contato antes e eu jamais imaginei que eu estaria trabalhando com as constelações. E aí eu fui buscar saber mais, e então eu fiz uma sessão de constelação e aí eu me inscrevi então no curso, na primeira formação. O objetivo inicial era apenas autoconhecimento, mas o curso me transformou. Eu falo que deu um 360, assim. Eu encontrei muitas respostas. Eu entendi os meus comportamentos. Eu entendi o porquê que eu tinha escolhido direito. Eu entendi por que eu me relacionava com as pessoas que eu me relacionava antes. Eu entendi por que eu estava tendo as crises de pânico. Assim, ó, foi um choque de realidade, uma transformação, um despertar de fato. E aí eu falava com as pessoas sobre a constelação e eu fiquei apaixonada, porque daí eu comecei a buscar mais livros e mais cursos e era isso que eu queria, eu só queria buscar este conhecimento mais e mais e mais. E as pessoas começaram a perceber as mudanças e também começaram a me perguntar: o que é que você está fazendo? O que está acontecendo? E aí quando eu contava, as pessoas falavam assim: Tainá, seus olhos brilham quando você fala sobre constelação. E aquilo começou a me tocar. De novo, eles me falaram assim: Tainá, quando você terminar o curso, eu quero fazer uma sessão de constelação com você. Foi nesse momento que eu comecei a pensar, então, por que não me abrir para essa possibilidade? Porque eu estava pedindo tanto para Deus um direcionamento e às vezes era esse. Eu falei: então vamos lá. E a sua conexão foi tamanha que você conseguiu se encaixar naquilo. Isso, eu consegui. Você conseguiu se encontrar. E a partir daí tudo mudou. Isso, eu nem tive vontade de buscar outras coisas. Eu só queria buscar mais sobre a constelação. Entender mais sobre os comportamentos. E aí foi quando eu comecei a atender. Aconteceu naturalmente. Eu sempre falo que a constelação... Não fui eu que escolhi a constelação, foi a constelação que me escolheu. E a minha jornada é a maior prova de que esse caminho é real. As transformações que eu tive na minha vida. E eu gosto muito de falar isso porque eu vivo aquilo que eu ensino, eu vivo aquilo que eu falo. Isso para mim é coerência. Então, foi uma transformação que aconteceu não só na minha vida, mas isso começou também a mudar os meus pais, a mudar as minhas tias, a mudar a minha avó com 80 anos, foi buscar a constelação para entender algumas dinâmicas da vida dela. Então, é algo que fez muito bem, assim, para toda a minha família, para o meu relacionamento. Que hoje eu sou casada e eu não sei se eu estaria casada se às vezes não fosse, né, o conhecimento da constelação. E a transição de carreira não aconteceu de uma hora para outra. É algo que eu vim trabalhando, eu precisei
me organizar para isso, eu precisei me compreender também, algumas dinâmicas, porque a possibilidade, isso começou a me trazer alguns desconfortos e eu percebi que eu tinha lá no meu inconsciente um medo de decepcionar os meus pais, todo aquele investimento que eles tinham feito em mim, aquela expectativa. E eu sei que esse é o dilema de muitas pessoas que querem fazer a transição de carreira. A coragem, Tainá. A coragem. Você precisa ter a coragem na dose certa, no momento certo para você poder virar a página. Isso, coragem. Às vezes é justamente isso, o peso da expectativa familiar, a culpa em escolher um novo caminho, o medo do julgamento. E se vai dar certo? Será que vai dar certo? É algo, né? Você vai começar algo novo, de novo. E nesse meio tempo também muitas pessoas, imagino eu, você com toda a possibilidade de ter uma carreira de sucesso no direito, as pessoas começam a pré-julgar. Mas Tainá, constelação, teve muito disso? Muito, muito. Logo que eu comecei a fazer esse movimento, até eu recebia mensagens de pessoas falando assim: olha bem para onde você está indo. Se eu fosse você, eu ia procurar melhor sobre isso. E eu dizia, sim, eu estou procurando, eu estou estudando e é isso, sabe? Então, realmente, existe um preconceito, tanto por parte dos meus colegas de profissão e também por até pessoas da minha família me questionavam, né? Nossa, mas você vai deixar de ser a doutora para se tornar a terapeuta? E como é que foi com os seus pais? A gente sabe que a família é base para tudo e muitas vezes se a gente não tem o apoio da família fica mais difícil. Quando você começou a pensar nessa possibilidade de realmente que você se encaixou, que você gostou, que você queria levar isso adiante, como é que foi a reação dos seus pais? Olha, num primeiro momento, o meu pai, eu sentia que aquilo não era natural para ele. Eu sentia um incômodo por parte dele e ele até comentou, olha, minha filha, mas toda a sua carreira, todo o seu investimento, né? E aí eu conversei com ele e aí ele me falou assim, depois, ele falou, filha, desculpa, eu até fico emocionada, porque ele disse assim, eu recebi uma oportunidade e eu abracei aquela oportunidade. Mas você pode sim escolher se é isso que você quer. E isso foi só essa situação. Depois eu tive, assim, eu recebi todo o apoio da minha família, do meu pai, da minha mãe, do meu marido. Então todos eles me apoiaram muito e isso eu tenho certeza que foi um impulso e me deu muita força para que eu conseguisse fazer a transição. Tainá, como é que você define a diferença de atuar no direito para terapia sistêmica? Como que você falou que você aproveita muito do que você aprendeu no direito e acho que todas as experiências que a gente tem na vida são válidas. E como é que você traz esse pouquinho do direito e quais são as diferenças que você percebe do que era antes da tua atuação profissional para hoje? Sim, hoje eu tenho a visão sistêmica dentro do direito. Então, a gente tem a possibilidade de olhar além dos conflitos. A gente usa a constelação como ferramenta no direito sistêmico. Não necessariamente os advogados precisam ter alguma formação. Tendo a visão sistêmica, já possibilita trazer uma visão ampla e humanizada. Então, com o direito sistêmico, a gente olha para o conflito além do aspecto legal. A gente vai lá entender o que está por trás, a história daquela pessoa, os padrões da vida dela, os traumas, né, as dores, as dificuldades, tudo que aconteceu para que ela estivesse lá pedindo divórcio, por exemplo. Porque, às vezes, um divórcio, quando ele vai para o litigioso, ele fica por anos no tribunal. E
E de certa forma, inconscientemente, ainda é um jeito de que o casal tenha um vínculo, mesmo que pela dor. Quando a gente leva essa consciência para o cliente, ele pode mudar o seu olhar com relação àquilo. Deixa de ser uma guerra o processo e ele se torna mais leve, pode tomar uma decisão mais madura, mais equilibrada. E isso é bom também pro próprio advogado, porque muitas vezes, e é o que eu já vi muito, inclusive eu me vi neste lugar, que a gente acaba se emaranhando com as dores do nosso cliente. E isso acaba nos prejudicando. Então, o direito sistêmico é uma forma aí que veio também para ajudar. Muitas vezes, as partes, elas fazem um acordo, desistem de seguir com o processo, porque elas entendem que por trás daquilo ali existe uma dor, existe um conflito, uma história, um padrão, né, de repetição familiar. E se bem resolvido ali, de uma maneira mais prática, eu diria assim, cada um segue a sua vida, não acaba tendo aqueles... O vínculo não acaba se arrastando por muitos anos, se resolve e pronto, cada um segue adiante. É isso que importa, né? Que cada um depois siga de uma forma mais leve, sem aquele rancor. Principalmente quando tem envolvimento de filhos, né? Que o casal, ele precisa ainda manter o contato. Então, pensando nos filhos também, é um excelente caminho. E não se aplica só na parte de família, isso na área empresarial e criminal, em todos os tipos de conflitos. Tainá, começamos nossa conversa, falamos do direito, da transição, mas eu acho que a gente precisa explicar um pouquinho mais o que é a terapia sistêmica. Sim, Ana, com certeza. A terapia sistêmica, ela tem como base a constelação familiar. E a constelação familiar é um método terapêutico desenvolvido pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger em meados de 1980. Então, é algo relativamente novo. O Bert Hellinger integrou, além de todos os seus anos dedicados ao estudo do comportamento humano, há também estudos de outras mentes brilhantes, como Rupert Sheldrake, Virginia Satir, Carl Jung e Eric Berne. E ele compreendeu, então, que existe uma forma, um método de trazer à luz dinâmicas ocultas e inconscientes que afetam a nossa vida hoje. Estudos indicam que mais de 90% do que fazemos, das nossas ações, são conduzidas pelo nosso inconsciente e que muitos têm a raiz lá na nossa árvore familiar, digamos assim, que nós trazemos não só como cor de cabelo, cor de olho, jeito de andar, né, a parte genética, mas nós carregamos também as dificuldades que eles viveram, os traumas que eles viveram, as dores, as feridas, né, tudo que eles passaram lá, isso reverbera na nossa vida hoje. Então, através da constelação, a gente consegue acessar essas informações e, a partir disso, ressignificar. O que já dizia Carl Jung, até que você torne o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, a constelação familiar, ela faz justamente isso, ela acessa aquilo que está lá no nosso inconsciente, uma dificuldade, uma dor, um problema, um sintoma, e traz para a consciência. Eu costumo dizer que é como se a gente visualizasse a nossa vida de fora. Pronto, agora eu consigo compreender. E quando você tem o conhecimento, quando você tem a consciência, você pode fazer diferente, porque aí você toma o controle, você toma as rédeas da própria vida. E aí você pode ressignificar e pode mudar a sua vida dali para frente. Muitas pessoas até falam que constelação é só passado, e bem pelo contrário, né? Claro, a gente coloca em ordem algumas coisas que aconteceram lá atrás, a gente entende, encontra a raiz, trabalha isso, para que a pessoa consiga fluir depois para a vida com mais leveza. E o que rege a constelação familiar são as leis sistêmicas. Então, perceba que eu continuo falando de leis.
As leis sistêmicas são leis naturais que o Bert Hellinger observou. Também são chamadas de ordens do amor. As leis sistêmicas atuam independentemente do conhecimento, da compreensão, assim como a própria lei da gravidade. Elas simplesmente acontecem na nossa vida. São elas pertencimento, ordem e equilíbrio. A primeira lei sistêmica, então, é a lei do pertencimento. O pertencimento é uma necessidade intrínseca do ser humano. O ser humano ele quer pertencer a um grupo de pessoas, a um grupo de amigos e principalmente à família. Então, nós moldamos os nossos comportamentos para pertencer. O pertencimento traz que todos têm um lugar no sistema, independentemente do que tenha acontecido lá atrás, todas as pessoas, porque o que acontece às vezes é de alguém fez alguma coisa que foi reprovado pela família, excluem aquela pessoa. Mas não, todos pertencem. E tudo aquilo que a gente viveu na nossa vida também, todas as histórias, a gente precisa ter esse olhar para que tudo faz parte, porque senão é como se parte nossa ainda ficasse lá. Então é importante, e a lei do pertencimento traz isso, de que tudo faz parte sem exclusões. E a gente acaba condicionando através daquilo que nós aprendemos com os nossos pais, dos modelos mentais, daquilo que nos foi dito, das nossas feridas, tudo que nós vivemos, nós acabamos condicionando o nosso comportamento para que inconscientemente aconteça determinada situação para pertencer. O que isso quer dizer? Que nós, para pertencer, muitas vezes nos sabotamos. Isso dentro de um relacionamento, tem gente que às vezes acaba procurando um jeito de acabar com o relacionamento, porque se você vai olhar, ninguém teve sucesso no relacionamento da família. Isso acontece com o dinheiro também, a parte do sucesso financeiro, tem gente que perde dinheiro porque se eu for diferente da minha família, como que vai ser? Lógico que isso é tudo a nível inconsciente, porque todo mundo quer ter um relacionamento feliz, quer ter sucesso na profissão, prosperidade, né? Saúde. Então tem gente que adoece também para pertencer. Eu sempre falo que é algo muito maior do que a gente, é algo muito mais forte que nos conduz. Por isso a importância de compreender a aplicação e como essas leis funcionam, para que no dia a dia a gente comece a nos observar mais. Porque quando nós somos o primeiro da nossa família a fazer algo de diferente, é como se tivesse um elástico que vai nos puxando e a gente tenta ir para frente, e esse elástico puxa, e você vai para frente, esse elástico puxa. Então existe uma resistência. Inconscientemente a gente pensa, se eu for diferente da minha família, será que eles ainda vão me amar? Quando nós fazemos esses movimentos de ser o primeiro, então, por exemplo, eu fui a primeira da minha família a fazer uma faculdade, a primeira a fazer uma viagem internacional, a primeira a fazer uma transição de carreira. Então, tudo isso também traz uma resistência e uma culpa, porque nós temos culpa e é justamente na culpa que às vezes as pessoas desistem. Depois da culpa é onde você consegue. E a culpa, ela paralisa. Eu vou te dar um exemplo que eu acho que vai ser bem claro, que eu passei. Quando eu fiz a minha primeira viagem internacional, eu trouxe presente para todo mundo mesmo, assim. Todas as minhas tias, amigas dos meus pais, primos, todas as tias, todos os tios, todos os primos. Não é errado trazer presente. A questão é que eu queria, era uma forma de compensar o fato de estar sendo diferente de todo mundo ali daquela família. Meu Deus, eu tô indo para fora do país, eu vou ter acesso a novas coisas que eles não têm, que ninguém nunca viveu. Então eu preciso trazer algo para agradar, porque vai que eles deixam de me amar. Então isso é nível inconsciente. Até quando... Outro exemplo muito comum. Imagina que você compra um carro novo, zero, e
fruto do seu trabalho, a sua empresa está prosperando, ou você está super bem, tem um cargo excelente, seu salário é ótimo, e o teu relacionamento também está muito bom, os seus filhos estão ótimos, está tudo indo muito bem na sua família. Mas você chega e estaciona o carro na frente da casa dos teus pais. E lá está tendo uma festa da família. Teus tios, está todo mundo lá. E aí, como você se sente? Como você se sente ao chegar lá e as pessoas estarem reclamando que a vida está difícil, que não está sobrando dinheiro para nada, que os filhos são um problema e um atraso de vida, que o casamento deles estão indo por água abaixo, mas não. E você consegue perceber que vem um incômodo? Você começa a se sentir mal pelo outro. Isso. Sendo que o teu momento tá maravilhoso. Isso, então entende que é um exemplo assim para as pessoas perguntarem, que às vezes vem aquela culpa de que chega a contrair o abdômen. Porque você está fazendo diferente de todo mundo da sua família. Então, muitas vezes, aí as pessoas nesse momento perdem dinheiro, e enfim, existem outras situações, até em relacionamento, de que ninguém da família, tanto a mãe, quanto a avó, quer dizer, a gente às vezes não consegue ir tão longe, né, por conhecimento, mas as mulheres da família não tiveram sucesso nos relacionamentos. E aí tem mulheres que me procuram com 30 anos já de relacionamento frustrado e eu não consigo entender o que acontece, que só aparecem homens de determinado jeito na minha vida. E aí a gente vai lá e constela e olha para isso, entende. Então, a consciência aqui, ela transforma. A segunda lei sistêmica é a lei da ordem, de que todos os sistemas precisam ter ordem para fluir. E onde há desordens, há problemas relacionais. Então, se você pergunta, quem veio antes? Existe uma hierarquia. Essa hierarquia deve ser respeitada daqueles que vieram antes de nós, dentro de uma organização empresarial, por exemplo. E quando tá muito difícil, eu não tô conseguindo ir, travei, tá difícil de executar, não tá dando certo, você deve estar fora do seu lugar. E o que é estar fora do lugar? É quando, por exemplo, você é mãe e ocupa um lugar de esposa do seu filho. Ou quando você é esposa e ocupa o lugar de mãe ou de filha do seu marido. Quando você é um colaborador, funcionário e quer ocupar o lugar do chefe. Quando você é um professor e quer ocupar o lugar do pai da criança. Então, isso é estar fora do seu lugar. E nós também estamos fora do nosso lugar quando nós nos colocamos acima dos nossos pais. Naqueles momentos em que a gente acha que a gente sabe o que é melhor para eles, ou que pensa que eles deveriam ter feito diferente lá atrás, é como se existisse essa inversão, entende? Você fica maior do que os seus pais nesse lugar. E essa ordem precisa ser respeitada. Você é o filho, você é o pequeno diante deles. Então, é assim que a vida vai fluir, é nesse lugar. E essa lei, ela não se aplica para os relacionamentos amorosos, porque no sistema ambos ocupam o mesmo lugar. A terceira lei sistêmica é a lei do equilíbrio. O equilíbrio de troca. Se você for perceber, tudo funciona em um movimento contínuo de troca. Eu dou aquilo que tenho, recebo aquilo que preciso. Você dá, eu tomo. Essa é a forma saudável que fortalece os vínculos nos relacionamentos. O contrário disso é disfuncional e que prejudica. Então, Ana, não sei se você já viu ou se você já passou por isso, que acontece muito nas amizades, de você ser aquela amiga que está sempre ali disposta e faz tudo. Eu estou o tempo todo disponível, vamos resolver, vem cá, eu te escuto, amiga, qual é o teu problema? E depois essa amiga some e você se sente
sente que ela foi ingrata, né? Isso acontece também nos relacionamentos de casais, é muito comum, quando não há uma troca equilibrada, onde um faz demais pelo outro, esse tende a se sentir com raiva e muitas vezes até querendo sair dessa relação, porque esse precisa dar espaço. Então eu te dou um pouco, recebo, te dou um pouco. Isso aqui, ó, é o sucesso das relações. Então, quando há trocas desequilibradas, isso compromete todos os tipos de relações, inclusive dentro das empresas, né? Que a troca, a compensação é o salário. E então tem que estar justo, né? Tem toda essa questão que a constelação ela se aplica em todas as áreas da vida. Esta lei não se aplica para o relacionamento entre os pais e filhos, porque os pais dão, os filhos recebem. Os pais são grandes, os filhos são os pequenos. Então, quando os filhos querem tentar compensar aquilo que receberam de mais grandioso, que é a vida, aí os problemas vêm. Então, é porque a ordem está invertida. Assim, as coisas fluem com muito mais leveza. Então, a base das constelações é justamente essa aplicação dessas leis. E eu costumo dizer que a constelação é uma filosofia de vida, porque a gente vive a constelação, a gente aplica essas leis diariamente na nossa vida. E assim, com a consciência das suas dificuldades, dos seus bloqueios, dos seus padrões repetitivos, né? Porque às vezes você está ali repetindo a mesma coisa que todo mundo lá já fez, as lealdades. Quando você tem consciência disso tudo, então você consegue fazer diferente. A constelação é maravilhosa, eu sou até suspeita em dizer, porque eu realmente sou apaixonada. Foi o que transformou a minha vida, a vida da minha família e que vem transformando também a vida de muitas pessoas que eu atendo. Tainá, quando a gente escuta você falando dessa transição, é inegável a transformação, a gente sente, os teus olhos realmente brilham, aquilo que você falou lá no começo da entrevista. Mas eu imagino que essa transformação toda que você passou, claro, muito importante, decisiva para a sua vida, mas como é que é para você perceber agora, a Tainá que passou, né, por todo esse processo de coragem, de redescoberta, como é que é você perceber hoje que você ajuda as pessoas e que você também está transformando a vida dessas pessoas? Olha, Ana, eu chego a ficar arrepiada, porque é realmente muito gratificante receber os depoimentos de, olha, Tainá, o meu casamento está restaurado, olha, Tainá, eu consegui me desligar daquele relacionamento que era abusivo, que era tóxico. Ou, Tainá, agora eu tô prosperando. Agora eu entendi, Tainá, qual é o meu lugar de força na vida. Agora as coisas estão fluindo melhores. Tainá, minha empresa agora tá fluindo também. Então é realmente assim, ó, muito gratificante perceber que hoje o meu trabalho é uma ferramenta de transformação na vida das pessoas e que através desse trabalho as pessoas conseguem encontrar o seu lugar de força na vida, porque eu falo que é possível. Eu já passei por isso e hoje eu consigo ajudar as pessoas a encontrarem esse lugar também, a se sentirem mais seguras de si, prósperas, femininas, né, as mulheres, porque também é algo que precisa ser muito trabalhado hoje em dia. Então, realmente é muito gratificante. E Tainá, como é que é para as pessoas entender? Por exemplo, eu fiquei interessada, eu quero combinar com a Tainá para a gente conversar. Esse processo, ele tem várias sessões, e uma sessão, duas, cada caso é um caso, até porque a pessoa às vezes tem curiosidade, mas como é que funciona? Eu vou lá uma vez, tá tudo certo? Não é bem assim, penso eu, né? Tem todo um processo. Existem duas formas que eu faço o atendimento. A constelação familiar original, ela é uma sessão única. Então, neste momento, a gente vai olhar para a raiz da sua questão, a gente vai trabalhar em sessão, eu vou te dar um direcionamento para que você aplique no dia a dia. E aí, depois de uns 15, 20 dias, normalmente, eu dou um suporte para essa pessoa. É assim que funciona de forma tradicional. Mas eu também tenho um formato de acompanhamento.
Então, eu fico com essa pessoa por mais tempo, né? A gente normalmente fica aí de 3 meses, se precisar renova, fica mais 3, se precisar fica mais 3. E aí se torna um formato de terapia sistêmica mesmo, com encontros a cada 15 dias ou conforme a necessidade mesmo da pessoa que está procurando. Então são esses 2 formatos. E aí eu atendo de forma presencial na cidade de Toledo, ou então online, atendo já em vários lugares do Brasil. Eu atendo também pessoas de outros países, então hoje o online nos proporciona ultrapassar fronteiras. E o atendimento ele tem aí duração média de 1 hora, 1 hora e meia. E as pessoas podem me encontrar através do meu Instagram, @tainaserafini, com 2 i's no final. E aí tem um link lá na bio que dá um direcionamento para o meu contato de atendimento. A gente tem ouvido muito de constelação familiar de uns anos para cá. A gente sabe que parece algo novo, de fato como você falou, Isso. que está se tornando cada vez mais comum, eu diria assim. Mas mesmo por mais que as pessoas conheçam ou já ouviram falar, teve alguma amiga que fez, indicou, eu imagino que ainda há um certo preconceito. Tainá, você é nada melhor do que você para dizer se esse preconceito realmente existe, ele é ainda muito forte na nossa sociedade. Sim, Ana. Realmente, hoje o alcance da constelação ele tá maior, né? As pessoas estão percebendo de fato o que é a constelação, mas sim, ainda existe muito preconceito. Então, o que acontece é que as pessoas acabam criando julgamentos diante de informações erradas, né? Ou que passou por alguma experiência, talvez, que não foi... né? Porque, infelizmente, hoje, assim como todas as áreas, existem profissionais que não estão capacitados o suficiente para trabalhar. O que eu oriento sempre é que as pessoas procurem profissionais capacitados e também observem quais são as crenças desse profissional. Eu vejo que tem alguns profissionais que têm algumas vertentes diferentes, né? Que não é a constelação familiar clássica. E isso, então, às vezes acaba conflitando com o que a pessoa está procurando. Então, por isso que é importante procurar profissionais, buscar saber mais sobre os profissionais que você vai ser atendida, né? Que vão ter acesso a você. E eu sempre costumo dizer que a polêmica existe onde o desconhecimento impera. E as pessoas, muitas vezes, acabam se fechando para receber a informação. Então, logo de cara, elas escutam constelação familiar, não quero nem saber. E às vezes poderia ser a solução de um conflito ou de uma dificuldade que ela tem na própria vida. Tainá, você tocou num assunto que eu ia abordar, inclusive agora na nossa entrevista. A questão dos profissionais. Não é todo mundo que está capacitado, infelizmente, como você citou, né? Em todas as áreas acontece esse tipo de situação. Mas eu também observo que a gente falou desde o começo da nossa entrevista e você sempre destacou a questão da sua dedicação, do seu estudo. Você realmente buscou uma imersão, aprender, estar... E você está sempre buscando conhecimento e envolvida com profissionais que são referência nessa área. Gostaria que você falasse um pouquinho disso. Isso, Ana, é algo que eu falo que é muito uma característica minha, mas é prazeroso estudar. É prazeroso buscar conhecimento. E eu sempre busco evoluir como pessoa, como profissional, e eu sempre procuro também os melhores profissionais, as maiores referências da área, para justamente ter o conhecimento da fonte. Então, eu já participei de workshops e cursos com a Sophie Hellinger, que é a esposa do Bert Hellinger e que hoje ela que continua com o trabalho e com o legado. Então ela vem para o Brasil e eu já estive 2 vezes estudando com ela, então realmente bebendo água da fonte. Também já estudei com João Garriga, que é um constelador espanhol, também referência na área da constelação, além de outros terapeutas e professores consteladores aqui do Brasil.
Tainá, eu tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir esse nosso bate-papo vão ficar interessadas em conhecer um pouco mais da terapia sistêmica, se permitir, quem sabe, que ela faça parte da sua vida. Como essa pessoa que ficar interessada, ela pode te procurar? Ela pode me procurar pelo meu Instagram, acessando @TaináSerafini, com 2 i's no final. Pelo link da bio, lá será redirecionado para o meu contato de atendimento, ou então através direto pelo contato 45 99974 6181. Tainá, assim como você transformou a sua vida, com toda certeza quem vier conversar contigo, se permitir isso, dependendo do contexto, da situação, claro, também poderá ter a sua vida transformada. Sim, com certeza, Ana. É uma grande oportunidade de acessar informações que estão lá guardadinhas e que estão te impedindo de alcançar aquilo que você tanto deseja. Se é o teu sucesso financeiro, seu relacionamento amoroso, o sucesso da sua empresa, a sua saúde. Então, é realmente se abrir para essa oportunidade, se abrir para acessar.